Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, você que acompanha o nosso canal, seja muito bem-vindo. Você que não me conhece, meu nome é Juca. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa reflexão sobre a mensagem de Fátima. Nós vimos no vídeo passado a aparição do Anjo da Paz aos pastorinhos que precedeu as aparições de Nossa Senhora. Vimos que no centro da mensagem do anjo tinha 3 pedidos: oração, sacrifício e conversão. E aqui nós podemos ver nas aparições de Nossa Senhora em 1917, na primeira aparição logo em 13 de maio de 1917, a seguinte pergunta que Nossa Senhora faz aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos, responde os pastorinhos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Aqui nós vemos logo na primeira aparição o pedido de Nossa Senhora aos pastorinhos: sacrifício em reparação aos pecados cometidos contra o coração de Jesus e a oração pela conversão dos pecadores. E nesse 13 de maio de 1917, Nossa Senhora pede que os pastorinhos retornem à cova da Iria durante 6 meses. E aparece aos pastorinhos no dia 13 de junho e no dia 13 de julho retorna a aparecer aos pastorinhos. E nas 2 aparições, no dia 13 de maio e no dia 13 de junho, Nossa Senhora derrama abundantes graças sobre eles. No dia 13 de julho, os pastorinhos têm a visão do inferno, né? Depois de terem essa visão do inferno, Nossa Senhora vai dizer a eles: vistes o inferno, para onde vão as pobres almas dos pecadores. Para salvar-vos, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Nossa Senhora também vai pedir aqui aos pastorinhos a consagração da Rússia ao Imaculado Coração e também a comunhão reparadora aos sábados. E aí diz que em Portugal a fé será conservada e que por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Nós queremos hoje meditar sobre o inferno, né? Diante todo esse contexto que nós acabamos de ouvir, eu escolhi essa questão do inferno para que a gente possa meditar hoje. Aí você pode se perguntar: mas Juca, em meio a uma pandemia, nós vamos meditar sobre o inferno? Sim, em meio a uma pandemia nós iremos meditar sobre o inferno. Nossa Senhora, quando apareceu aqui aos pastorinhos, o mundo estava na Primeira Guerra Mundial e muitas pessoas se perdiam, como talvez hoje muitas pessoas estejam se perdendo. Mas por que não se fala mais hoje em dia sobre o inferno? Lúcia, ela vai falando, né, nessa questão de não se falar do inferno, o medo de se falar do inferno. Em seu livro, na página 142, Lúcia ela vai dizer o seguinte: algumas pessoas, mesmo piedosas, não querem falar às crianças do inferno, para não as assustar. Mas Deus não hesitou em mostrá-la a 3 e uma de 6 anos apenas, né? Então, esse é um tema que nós não devemos ter medo de refletir. Não ter medo de refletir, porque quando Nossa Senhora aparece, ela aparece porque é mãe. Aparece porque muitas almas iam se perdendo naquele tempo e hoje mesmo se perdem, né? E por isso nós devemos refletir esse pedido de Nossa Senhora acerca das orações. Será que estamos rezando somente por nós de forma egoísta? Ou nós estamos rezando também pela conversão dos pecadores? Rezando primeiro também pela nossa conversão, porque somos pecadores, mas também pela conversão dos outros. A nossa oração não se volta somente para nós, mas se volta também para os outros. É isso que Nossa Senhora foi pedindo aos pastorinhos quando dá a eles essa visão do inferno. E é muito belo que ela vai dizendo que muitas pessoas se perdem porque vão para o inferno e se perdem porque não tem quem reze por elas.
E isso ficou muito marcado, essa visão do inferno ficou muito marcado na vida dos pastorinhos, particularmente de Jacinta, né? Que já na sua doença, Nossa Senhora aparece a Jacinta e pergunta: queres ficar um pouco mais aqui para sofrer pelos pecadores? Jacinta diz que sim, que quer permanecer um pouco mais e oferecer o sacrifício pela conversão dos pecadores. E Jacinta queria que as pessoas tivessem esta visão que eles tiveram do inferno, para que eles não caíssem, os pobres pecadores não caíssem. E ela faz tudo para a conversão dos pecadores. Jacinta tem um profundo amor de forma particular. Jacinta é dos 3 pastorinhos que me chamou muita atenção, porque é aquela que tem um profundo amor pelos pecadores e deseja muito a conversão e oferece muitos sacrifícios. Assim também nós nesse tempo, né, em que muitas pessoas estão vivendo sem o sacramento da confissão, nós podemos também oferecer as nossas orações, os nossos sacrifícios, pedindo pela conversão das pessoas. Não nos voltarmos e nos fecharmos nesse tempo, pedindo somente para nós. Este é um ponto que nós podemos refletir, queremos refletir. Outro aspecto é que a gente pode se perguntar: sim, mas como Deus pode ter levado essas crianças a verem o inferno, a terem essa visão? O Padre Garrigou Lagrange, ele vai nos iluminar um pouco, dizendo o seguinte, né? O Senhor deu muito frequentemente às almas privilegiadas um conhecimento superior do inferno, por via da contemplação infusa, ou mesmo de visão imaginária ou intelectual, para levá-las uma maior santidade, por um temor filial do pecado que cresce com a caridade, e a um zelo mais ardente pela salvação das almas. E isso aconteceu na vida dos pastorinhos. Esse zelo ardente que existia dentro deles pela salvação das almas. E também a gente pode ver na vida de outros santos. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que também teve essa experiência do inferno, e ver nos santos, né, esse zelo pela salvação das almas e essa repulsa pelo pecado. Então a reflexão do inferno, ela pode nos elevar a uma santidade. Movidos pela ação da graça, impulsionados pela caridade, nós passamos a repudiar o pecado que nos leva para o inferno e a desejar o céu. É isso que hoje nós precisamos ter. Essa reflexão do inferno para nós, nesse tempo, é um tempo de graça, é um tempo de conversão. É um tempo que nós podemos aproveitar para meditar, pedindo a Deus a graça de nos levar, nos infundir em nosso coração esse desejo de céu, de repudiar o pecado e de buscarmos a salvação daqueles que hoje padecem por desconhecer a Deus, pedindo pela conversão dos pecadores. Nós poderíamos nos aprofundar ainda mais, teríamos muito a tratar, mas eu quero deixar apenas essa reflexão hoje para nós. Possamos refletir sobre o inferno, sem medo, porque Nossa Senhora, quando veio aos pastorinhos, aquelas crianças, ela veio porque nos ama e nos chama também a esse amor de levar almas ao seu Filho Jesus. Deus abençoe você. Shalom.